Salve, salve galera, beleza? Teve uma atualização recente aí, não sei se vocês já viram. Algumas coisas lançaram, mas o principal pro vídeo de hoje vai ser um novo personagem, o Goku do Dia dos Namorados. Se eu não me engano, o Dia dos Namorados que comemora internacionalmente é no dia 12 de fevereiro, então muito provavelmente vai ser quando vai ter evento dele. 12 de fevereiro é domingo, sem ser esse agora, que é domingo dia 5 vai ser no próximo. Ele faz um par muito bom com o Vegeta, também do Dia dos Namorados. E a gente vai dar uma review nele só para poder especular e ver que realmente esse par aqui vai ser muito bom. Né? Já começa que ele é um personagem de defesa, então vai muito provavelmente deixar o time mais tanque. E vamos ver. Como personagem da tagzinha Love, ele também é caracterizado como se fosse um personagem SP. A curse dele não se encaixa em nenhuma das quatro, mas em todos os modos ele ganha um pouco de ataque e rage assim que você usa qualquer ataque. E você ganha 34 de rage quando você sofrer dano. Ele não se encaixa em nenhum dos quatro tipos de curse, mas se você tiver 3 das curses normais, ele vai ser contado como a quarta que falta. E isso vai ficar, que é para poder considerar Light Curse, Dark, Fire e Brave, no caso, Spirit. Então se você tiver 3, tiver Light, tiver Dark, tiver Fire e não tiver o Brave, ele vai ser considerado como Brave. Isso afeta as passivas dele. Então vamos começar pela passiva. Ele aumenta a redução de dano de Ultimate e 8% de defesa para todos os aliados assim que começa a partida. Se o Vegeta do Dia dos Namorados estiver do seu lado, se for o aliado seu, vai adicionar mais 10% de redução de dano crítico para todos os aliados. Esse efeito só por 2 turnos, os outros são para sempre. No começo de cada turno, ele calcula o número de curses no campo e se tiver 2 curses básicas, que é Fire, Brave, Light ou Dark, ele vai aumentar o Block em 30% e a Block Strength, que é o efeito do Block, em 15% para os personagens da front por um turno. Se você tiver 4 das 4 Souls ativas, ele vai aumentar a defesa e a redução de dano de todos os aliados em 10% por um turno. Ele qualifica quais são as cores: Light, Dark, Fire e Brave, no caso Spirit. Então, todo turno começou, se você tiver os 4 cursos vivos, ele vai dar 10% de defesa e 10% de redução de dano para todo mundo e vai ganhar 30% de bloco e 15% de efeito de bloco para front. Passivo enorme, né? Continuando. Para cada vez que ele começa uma skill ataque, que é essa habilidade, então, ele começou a usar skill ataque, ele tem 25% de chance de purificar todos os debuffs negativos em um aliado aleatório. E para cada vez que ele conseguir utilizar a skill ataque, então ele vai usar a skill, ele ganha 25% de chance de debuffar, tirar os buffs negativos de um aliado. Você conseguir usar a skill, ele vai aumentar a chance desse efeito de 25%, vai ganhar mais 15%, vai para 40%. E para cada vez que ele utiliza a Ultimate, ele tem 25% de chance de tirar todos os buffs de um inimigo aleatório. Então, quando ele usa a skill, ele tira todos os buffs negativos de um aliado, e quando ele usa a Ultimate, ele tira todos os buffs positivos de um inimigo. A taxa de 25% de chance. E para cada vez que ele conseguir utilizar o Ultimate, ele vai aumentar essa chance em 15%. Então, na primeira vez que usa o Ultimate, ele vai ter 25%, na segunda 40%, depois 55% e assim por diante. Um efeitozinho básico, legal, para você controlar isso, né? Então, isso combina com as War Souls, por exemplo,
que tem uma solo que, se você tiver muitos efeitos negativos, ela vai ativar de uma forma. E se você tiver efeitos positivos, ela vai ativar de outra, né? Legal. Continuando. Quando ele recebe um ataque fatal, então quando ele leva dano suficiente para morrer, ele recupera 70% do HP perdido e aplica uma camada de escudo do Cupido em todos os aliados. Então, ele morrer, ou levar dano para morrer, ele vai dar shield em todos os seus aliados. Interessante isso, né? E esse shield aqui ele vai dizer o que é. Ao mesmo tempo que ele aplica uma marca de maldição do Cupido no inimigo que usou o ataque fatal nele. Então, quem deu dano para ele morrer, no caso, vai ficar com a marca dessa maldição do Cupido. Que faz? O que ela faz? Ela reduz o ataque, a defesa, a dano adicional e a redução de dano em 35%. E esse efeito dura toda a partida e não pode ser purificado. Então, bom debuff negativo, né? Por quê? Porque vai tirar bastante status do personagem, vai deixar ele mais fraco, vai deixar ele mais suscetível à morte, né? Porque vai aumentar o dano que ele recebe e tudo mais. Aí ele tem o que é o... Quando ele toma esse dano aqui fatal, ele dá uma marca de escudo do Cupido. É a mesma marca que o Vegeta do Dia dos Namorados tem. E ele explica o que é. Quando ele é atacado, o dano que ele recebe não pode exceder 20% do seu HP máximo. E depois desse ataque, ele perde uma camada desse escudo. Então você pode ter 2, 3, 4 camadas. Se levar um dano, você só pode perder 20% do seu HP e você vai perder uma camada desse escudo. Então se tiver 2, aí agora para 1. Depois vai ser de novo. Mas tomou mais um dano, aí vai para 0. Aí agora você pode tomar dano a mais do que os 20% do HP. Isso que ele explica. Esse efeito só pode ser ativado uma vez por luta, o efeito de ele morrer. Mas o efeito do escudo vai acontecer várias vezes, conforme as passivas, né? Então, essa aqui é a passiva dele. Um breve resumo. Ele tem buff para todo mundo. E se tiver com o Vegeta no campo, ele aumenta um pouco mais. Ele aumenta 10% de resistência crítica a dano. Para cada turno, quando começa, ele tiver cursos diferentes, 2 ele dá bloco e efeito de bloco para personagem da frente. E se você tiver 4, ele dá defesa e redução de dano para todos os seus aliados por um turno. Toda vez que ele usa o skill, ele tem a chance de purificar um aliado seu de efeitos negativos. E quando você usa mais vezes, ele vai ganhando 15%, aumentando essa chance. Quando ele usa Ultimate, ele tem 25% de chance de tirar buffs positivos do inimigo. E cada vez que você usa, aumenta em 15% essa chance. E quando ele leva dano fatal, ele recupera a vida em 70% da sua vida máxima, ganha shield para o time inteiro e aplica uma maldição no inimigo, fazendo que ele cause 35% menos de ataque, defesa, dano e redução de dano. E essa marca dura a partida inteira. Basicamente é isso. E esse efeito só pode ser ativado uma vez por partida. Coisa pra caramba, né? Vamos agora para a skill dele. A skill dele, ele bate em um único alvo. Então é aleatório, não diz se é na front, na back ou tudo mais. Então ele é aleatoriamente, ele vai bater em um único alvo. E esse ataque tem 75% de chance de fazer com que esse inimigo caia no efeito estático. Então, o que é esse efeito estático? Ele vai explicar logo abaixo. E cada inimigo em volta dele tem 15% também de ficar no estado estático por um turno. Quando ele usa a skill, ele conta cada guerreiro vivo no seu campo e vai aumentar a chance desse efeito acontecer em 1,5%. Então, no primeiro turno, se você jogar primeiro, você tem 75% de chance. Aí ele vai usar. Agora, na próxima vez que for usar, ele vai contar 1,5% de cada personagem. Então, se você tem os 6 vídeos, vai dar mais 9%. Então, na primeira vez que você usa é 75%. Na segunda vez vai ser 86%.
E aí, se algum personagem se eu morrer, vai aumentar um pouquinho menos. Mas se não morrer, ele vai agora deixar de ser 86%, vai para 95%. Passou disso, vai ser sempre vai causar esse efeito. Então, lá para o turno 3 ou 4, ele vai ter essa chance de sempre causar esse efeito, sendo que os aliados que estiverem em volta vai ter uma chance cada vez maior também, né? 15% vai virar 24% e assim por diante. E ainda, ele não explicou ainda, mas ele vai explicar logo abaixo. O que é esse efeito estático? Unidades que sejam pegas nesse estado não podem fazer nenhum tipo de ação. Não vai atacar, não vai usar skill, não vai usar ultimate, não vai usar ataque normal. Ele simplesmente vai ficar parado. É como se fosse um stun. E ele também não pode ser curado e nem recuperar rage. E esse estado de estático não pode ser impedido. Ele passa por todas as imunidades que existem. Então, você não pode ser imune a esse efeito. Então, tem 75% de acontecer. Aconteceu, não tem como desbufar, não tem como fazer nada. Pena que é por um turno só, mas praticamente você inutiliza esse personagem por um turno. Um controle muito forte. Se você considerar que todos os personagens que estão saindo mais novos têm esse efeito de imunidade de controle no primeiro turno, então esse efeito bypassa tudo isso. Então, já vê que é um personagem de controle muito forte. Continuando. Encorajamento da batalha. Você aumenta a sua e dos seus aliados em volta, defesa em 12% e o block rate em 25% por 2 turnos. Quando você usa a skill, para cada aliado vivo, você vai aumentar essa buff de defesa e de bloco permanentemente em 0.5. Então, se você tem 6 personagens vivos no primeiro turno, você vai ganhar 3% a mais de defesa e 3% a mais de bloco por 2 turnos. Para cada vez que você for usando, né? Então, no primeiro turno, você vai ganhar 3% a mais. Para a próxima vez, vai aumentar 15% de defesa e 28% de bloco. E assim por diante. Além disso, você recupera 15% do HP perdido dele mesmo e dos aliados em volta. Então, se você tem 100 de HP, você vai curar. Você perdeu 15, você perdeu, sei lá, 50%, 50 de vida. Então, se você perdeu 50 de vida, você está com 50. 15% de 50 dá 7,5 de vida. Então, você vai curar 7,5 de vida seu e dos aliados que tiverem calculado separadamente. Bom, e para guerreiros que tiverem o HP percentual abaixo de 50%, ele vai recurar ainda 12% do HP perdido a mais e vai aumentar a redução de dano crítico em 50% no próximo turno. Então, complicado. Muita continha, muita coisa que ele faz. Aumenta a defesa dos aliados, aumenta a bloco. Recupera a vida dele, do aliado no lado, aumenta a redução de dano crítico se o personagem tiver menos do que 50% da HP, cura, na verdade então cura de 15 mais 12% do HP perdido, então com uma cura de 27% do HP perdido para ele e para os aliados se tiver todo mundo abaixo de 50% da vida, além de você inutilizar um personagem por um turno e tendo chance de inutilizar os personagens em volta. Se você acertar um personagem do meio na front ou na back, você tem chance de inutilizar até 4 personagens. Que absurdo, velho. Que absurdo de tanta continha, de tanto buff. Mas ainda não chegamos na parte mais roubada ainda. A Ultimate agora. 385, então, e um alvo único também, então, como se fosse um finalizador. Ele aplica o efeito de desejo do guardião, seria a tradução mais ou menos. E esse efeito tem na linha, então é personagem na frente e na back. Então ele bate em um só, mas ele atinge quem estiver na frente ou então atrás desse inimigo que ele bateu. E ele tem o efeito de quando o inimigo tem esse estado, está sendo atacado. Ah, não.
esse efeito é aplicado na sua equipe. Se você estiver na front, ele vai dar você e na back. Se você estiver na back, ele vai dar em você e na front. Entendi. Para a unidade que estiver carregando esse espírito do guardião, for atacado, ele tem 50% de chance de dividir o dano com seus aliados, que também estão com o efeito do guardião. Eita, poxa. Vamos lá. Vamos ler de novo isso aqui. Para unidades que carregam o espírito do guardião, quando elas são atacadas por um inimigo, ela vai dividir 50% do dano recebido com os outros aliados. Então, o personagem da esse Goku do Dia dos Namorados, tá na frente. Ele recebeu o dano com esse efeito, ele vai dividir o dano que ele vai receber em 50% para todos os outros aliados. Então quer dizer que todo mundo vai tomar dano, mas todo mundo vai tomar muito menos dano, né? E se você lembra, quando o Gotenks sofre dano, ele cura os aliados. Então o combo com o Gotenks fica mais forte ainda. O combo com o combo Gogeta vai ficar mais forte ainda. Só pequenos insights que a gente está tendo aqui agora. Ai, foda. Continuando. Esse efeito dura um turno. Então você usou Ultimate, 2 personagens vão tomar esse efeito. Um personagem da back e um da front, independente de onde você estiver. Vai ser um para você e um para alguém. E se você tomar dano por um turno, você vai dividir o dano com 50% com todos os seus aliados. Isso dura um turno. Escudo firme. Ele aumenta a redução de dano em 10% e a efeito de bloco em 35% para todos os aliados por 2 turnos. E quando ele usa assim que ele usa Ultimate, para cada aliado vivo, ele aumenta esse buff de redução de dano e bloco em 1,5%. Então, mesma coisa. Se você tiver 6 personagens, considerando que você começou, né, vivos ainda, você vai ganhar 9% a mais de redução de dano e 9% a mais de efeito de bloco. Difícil. Assim que ele usa Ultimate também, ele dá uma camada de escudo do Cupido para ele e para os aliados que tiverem e para o aliado que tiver com menor HP. E aliados que tiverem com para ele vai garantido. Para um aliado que tiver com a menor HP, ele vai dar uma camada também. E para todos os aliados que tiverem com 60%. E aliados que tiverem com menos do que 60% vão ganhar uma camada a mais. Então, se ele tiver com menos do que 60%, ele vai ganhar 2 camadas. Se o aliado com menor HP tiver menos do que 60%, ele vai ganhar 2 camadas. Ele só dá esse efeito em 2 aliados, diferente do combo Vegeta que dá, do que o Vegeta do Dia dos Namorados que dá para todo mundo, mas ainda assim ele chega até a dar 2 camadas desse efeito. Que o efeito ele explica de novo, e quando ele é atacado, ele não pode receber dano maior do que 20% do seu HP máximo, e quando ele sofrer um ataque, ele vai perder uma camada disso. E agora o outro efeito é efeito de cura do Senzubin. Ele recupera 25% do HP perdido dele mesmo e dos aliados em volta, e do aliado que tiver menos do que 50% do HP, ele vai recuperar mais 16% do HP perdido e ainda vai aumentar o controle e a imunidade dele em 50% pelo próximo turno. Nossa, ele tem do personagem que tiver com menos do que 50% do HP, ele vai curar 25 mais 16, 41% do HP perdido. Então, se você tiver com 50% da vida, você vai curar em 20% do HP máximo. Eita, poxa. Bastante coisa que ele faz, hein? Eu acho que o mais roubado é esse espírito do guardião, porque ele vai fazer você dividir dano com seus aliados. E se você tiver, por exemplo, o Gotenks 4, se você tomar dano, ele vai curar, porque o Gotenks vai curar todo mundo. Muito, muito forte, velho. Eles estão perdendo a mão nesse personagem com a tag da SP, viu?
Não é para todo mundo, mas vamos olhar agora 5 estrelas e 6 estrelas. 5 estrelas, ele vai ganhar um pouco de dano e 15% de ataque. E toda vez que ele sofrer dano crítico de um inimigo, ele vai recuperar 20% do HP perdido e vai aumentar a redução de dano crítico em 25% por 2 turnos. Na primeira vez, this time the wars, quando ele sofrer esse dano, crítico, os aliados em volta dele vão recuperar também HP e vão ganhar a resistência a dano crítico, mas esse efeito só vai ser pela metade do original. Então, para ele recupera 20% do HP perdido e 25% de redução de dano crítico. Os aliados em volta vão recuperar 10% do HP perdido e 12,5% de redução de dano crítico por 2 turnos. Então, é difícil, é muito status, muita coisa. E para cada dano crítico, então se o cara tiver focado em dano crítico, você vai praticamente anular isso. E se você conseguir pegar o amuleto do combo Gogeta, ele é imune a dano crítico. Então, cada vez mais efeitos que dar dano crítico talvez não seja mais uma boa opção. Tanto conta que tem. Agora, 6 estrelas é para pessoas que estão gastando pra caramba fazendo recarga para poder pegar ele, né? Então, vamos lá. 6 estrelas, ele ganha 8% de redução de dano e 15% de defesa adicional. E aqui agora eu acho que é a passiva mais roubada que tem. Quando ele morre, ele recupera 500 de rage para todos os aliados. Ele recupera 25% do HP perdido para todos os aliados. E faz um inimigo aleatório cair no efeito estático. E esse efeito fica no cara até ele morrer. Ou a batalha acabar. Se a gente lembrar o que é o efeito estático, o efeito estático ele fica stunado. Então quem matar ele, assim que matar ele, ele vai praticamente matar um inimigo. Porque o inimigo não vai poder atacar, ele não vai poder curar, ele não vai poder ganhar rage, ele não vai poder fazer nada, simplesmente ele vai ficar lá passando o turno. Vai ficar, olha, estou aqui, faço nada. No máximo que ele vai fazer, ele vai ser refletir dano, se ele for um defesa, alguma coisa do tipo. Mas ele inutiliza um personagem inimigo, digamos assim, como se fosse para equilibrar. Você matou ele, ele mata alguém. É uma passiva bastante roubada, para 6 estrelas, vale a pena, né? Imagino como deve ser o Kame dele, para poder ter esses efeitos adicionais. E o amuleto dele, o que vai fazer, né? Mas bom, por hoje é só. É um personagem muito forte. Para quem tem o Vegeta Love, tem vídeo no canal, se você não viu, eu recomendo. Ele também tem esse efeito das passivas de camada do escudo do Cupido para o time inteiro. Então você vai poder acumular várias camadas. Com o Goku ele pode dar 2 camadas de uma vez só. Você pode ter o Vegeta dando mais uma camada, 2 camadas. Então vai praticamente fazer com que o seu time ou quem tem essas camadas não pode morrer se você der mais do que 20% do HP máximo. Ele vai perdendo uma camada, o Goku vai curando, o Gotenks que tiver no seu time também vai curando, o combo Gogeta vai curar também. Tá difícil, a gente vai precisar de alguém para corta-cura para poder fazer isso. E, inclusive ele tem corta-cura, né? Nessa habilidade de estático, ele impede que o personagem recupere vida também. Então, até nisso ele se contera também, né? Bastante roubado, eu acredito que vai estar no meta esse personagem quando sair. Mas por hoje é só, pessoal. Não esqueçam de comentar, se inscrever no canal. Eu tenho o grupo no WhatsApp se você quiser participar aí. E valeu, pessoal. Tchau, tchau.